Olá, pessoal! Estou com muita saudade de todos, mas neste momento de reencontro virtual é uma oportunidade muito boa para nos encontrar. É com muita alegria que apresento a palestra, que apresenta a palestra do estudo do Evangelho, que será realizada pelo Evaldo e que ele vai falar sobre a religião. Se você quiser, pode colocar um copo com água para fluidificar. Abraço a todos! Boa noite a todos, que as bênçãos de Deus e do nosso eterno Mestre Jesus possam estar presentes em nossos corações nestes breves minutos e por toda a semana que se finda, bem como na que irá se iniciar com muitas oportunidades vindas do mais alto. Antes de abordarmos diretamente o tema religiões, proposto para o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, ressalto que não serão apresentados maiores detalhes da origem do termo religião, que muitas discussões provoca nos etimologistas, que são os estudiosos da origem das palavras. E também não será feito detalhamento de religiões específicas como forma comparativa. Não é esse o objetivo e nem teríamos tempo para tal. A motivação de trazer este estudo veio da leitura do livro Palavras de Emmanuel, que nada mais é que uma coletânea de passagens da obra deste espírito, divididas em temas específicos. O capítulo 36 deste livro é intitulado Religiões. Apesar de ser um texto curto, apresenta reflexões importantíssimas. Depois dessa leitura, em várias obras de Emmanuel, do Evangelho segundo o Espiritismo, de André Luiz, de Joana de Ângeles, percebi uma relação muito interessante com o que era apresentado naquele capítulo do primeiro livro citado. O texto apresenta: os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Diz-se que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação podem roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. O que se faz preciso, em vossa época, é estabelecer a diferença entre religião e religiões. Esta frase é o ponto-chave do nosso estudo. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Este sentimento é inato e eterno. Possuímos desde que fomos criados e estará sempre pronto a impulsionar o nosso crescimento, a nossa evolução, por mais que as nossas atitudes obscureçam muitas vezes esse sentimento. Essa definição de religião que nos traz Emmanuel pode ser percebida em Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Essa passagem é trazida por Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 55, intitulado Igreja Livre. A palavra do apóstolo aos gentios
recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Há uma Igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Quanto à definição de religiões, Emmanuel diz: as religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Esclarecida a diferença entre religião e religiões, vamos comentar um pouco sobre as religiões, ou seja, as organizações dos homens. Para isso necessitamos fazer um apontamento. A referência do que será trazido vale para todas as religiões? Bem, aqui cabe um esclarecimento. E para isso vamos utilizar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falseada em seu princípio, ou seja, se não forem falsas, estão interpretando seus princípios de forma equivocada. Esse é o resultado que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se ela não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Joana de Ângeles aborda o tema fanatismo e idolatria no livro Dimensões da Verdade, que diz: fanáticos e idólatras de qualquer procedência são membros carcomidos do organismo enfermo da ignorância. Mergulhados em densa treva mental, negam-se às bênçãos da luz do discernimento, fechados nos corredores estreitos da intolerância renitente ou do pavor inexplicável. Em todos os tempos, sempre existiram. Com o avanço do pensamento e as abundantes conquistas da ciência, era de esperar-se que não mais existisse clima para a floração dessa fauna de doentes do espírito. No entanto, nos diversos arraiais do conhecimento, eles aparecem e proliferam. Não somente nas aldeias religiosas, também nas avenidas largas das cidades do saber, e se desenvolvem em cultos de animalidade, esses dois famélicos verdugos, revivendo os fastos do passado, quase esquecido. Essas características, fanatismo e idolatria, podem ser percebidas no nosso planeta de forma geral ainda nos tempos atuais. Isso não sendo exclusivo das crenças religiosas, pois aparecem em todos os setores da sociedade. E aqui foram citados não como crítica destrutiva, pois sabemos que nossos irmãos que ainda se encontram enredados a essas atitudes merecem nosso carinho e compreensão, e nosso entendimento que esta fase faz parte do processo evolutivo de cada um. Depois desses esclarecimentos, vale apontar que, quando aparecer religiões, estas se referem àquelas citadas nessa passagem do Evangelho. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião não torna melhor o homem, não alcança o objetivo. Deus, aqui no sentido de Criador,
pois ele pode ter outros nomes dependendo da religião ao qual estivermos nos referindo. Essa passagem traz a resposta a uma pergunta interessante que muitos de nós já fizemos. Qual é a melhor religião? E o Evangelho nos deu a resposta. É aquela que torna o ser humano melhor. Outra pergunta. Por que não devemos comparar ou mesmo afirmar que uma religião é mais eficiente que a outra? Cada um tem a sua forma de compreensão. Os princípios e as diretrizes de determinada religião atendem melhor ao objetivo de crescimento de determinado espírito do que os de outra. Para ficar mais claro, trarei um trecho de uma entrevista do médium Chico Xavier. Chico nos diz: toda religião fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, é boa. Essa religião é o processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos da nossa vida nos tempos de hoje. É um processo de comunicação com as forças divinas, que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana e que nos traz a legenda de paz e amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, ou seja, toda religião baseada nestes princípios é um caminho santo, que todos nós, espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Em outro trecho da entrevista, Chico diz, quando cita os espíritas em relação a outras religiões que também pregam bem, os espíritos nos ensinam que estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina espírita nos esclarece que nossa melhoria, ou seja, a nossa evolução, é de foro íntimo e individual. As características externas, como a religião, são alavancas e ou ferramentas importantes para auxiliar na compreensão e no entendimento, para que estes possam nos dar suporte ao melhoramento íntimo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz os erros cometidos nas seguintes frases: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação, e nesta frase, igreja poderia ser substituída por uma determinada religião qualquer, ela se apoia numa fé especial, em dogmas particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. É exclusivo e absoluto. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ou seja, ainda temos conhecimento muito limitado para compreender a verdade absoluta. Bom, se as religiões ainda são formas limitadas de nos ligar a Deus, será que temos diretrizes que estejam ao nosso alcance, independentes de religiões, e que todas elas deveriam ter como premissa? As diretrizes foram trazidas por Jesus, quando resumiu todas as leis e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se recorrermos novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, temos: amemo-nos
uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes. Não haveria mais ódios nem ressentimentos. Tudo se resume na máxima: fora da caridade não há salvação. Ela se assenta num princípio universal que abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira pela qual adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Dessa forma, independentemente de qualquer crença, o que importa é a observância da lei de Deus, que é a lei do amor. Uma passagem que enfatiza bem esse aspecto é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus foi questionado por um doutor da lei sobre quem seria o próximo em amar ao próximo como a si mesmo, ele contou essa parábola na qual um homem que tinha sofrido um ataque de ladrões estava caído e ferido. Foi visto primeiramente por um sacerdote e depois por um levita. Os dois passaram de lado e não fizeram nada. Porém, quando um samaritano, e os samaritanos, para os judeus ortodoxos da época, eram considerados heréticos, ou seja, não seguiam as ideias religiosas abraçadas por eles. O samaritano parou, tratou as feridas e levou o homem ferido para ser cuidado. Ao final, Jesus questiona o homem da lei sobre quem dos três seria o próximo do homem ferido. Entendendo a lição, ele respondeu: foi aquele que usou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E como nos traz os Espíritos, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Apesar de a evolução do ser humano não ser dependente das religiões dos homens, fica bem claro que elas têm um papel fundamental para que intensifiquemos a nossa ligação com o sentimento divino. O nosso papel é instruirmos-nos para melhor compreensão e praticarmos a caridade com o objetivo de desenvolver o sentimento cristão. Para finalizar o nosso estudo de hoje, vou trazer palavras de André Luiz no livro Agenda Cristã. Apesar de ainda acharmos que os itens relatados a seguir sejam esforços e que temos dificuldades em cumprir, André Luiz classificou de forma assertiva que são privilégios cristãos. São eles: manter suprema fidelidade a Deus, olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria, em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar quando os outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil,
discernir o justo valor das causas e das coisas, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, preservar, perseverar no bem até o fim. E dá para entender o porquê André Luiz chama essas ações de privilégios cristãos, pois os que as buscam e a praticam são os verdadeiros cristãos. E essa prática resplandece o sentimento divino em nossos corações, permitindo que sejamos atingidos com toda intensidade pela energia motora do universo, que é o amor de Deus. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite. Vamos unir agora os nossos corações em um só pensamento. Busquemos Jesus. E assim, nós nos encontramos com Ele no final de tarde de sol brando e de vento fresco, a tocar nosso corpo suavemente. E ao Monte das Oliveiras, encontramos Jesus em posição de contemplação e de profunda conexão com o Criador. Jesus está a orar por toda a humanidade, nos ensinando neste momento que a verdadeira religião é a do coração, que ultrapassa convenções, muros de pedras e qualquer barreira. Nos convida a buscar a religião da caridade e do amor ao próximo. Busquemos Jesus. E nesse momento, que possamos nos sentir acolhidos e amparados pelo Mestre. E como crianças, sedentas do colo materno, te rogamos a sua misericórdia para com todos nós, tão sedentos do teu amor. Que a sua luz possa alcançar e, como um bálsamo, diminuir nossas dificuldades. E como Ele mesmo nos orientou, para que fizéssemos a nossa parte, busquemos então nos refugiar na fé que nos fortalece, na prece que nos conecta com a espiritualidade maior, no trabalho no bem que nos fortalece os corações, na reforma íntima que nos aproxima do Cristo. Busquemos os recursos que já possuímos para despertar em nós primeiramente o desejo de realização, de olhar para nossos companheiros de jornada com mais carinho, com mais compaixão. Mestre, nos ensina a caridade da paciência. Conceda-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar. E rogamos-te ainda a sua paz, para que possa chegar em cada lar, cada coração, fortalecendo os nossos espíritos, para que possamos enxergar a luz divina a nos guiar. Busquemos Jesus, hoje e sempre. Amém.